Bom, cumprimentando a audiência, o que vamos apresentar aqui como ideia para as senhoras e para os senhores, na verdade é uma pequena parte do nosso estudo de pós-doutoramento em economia, no Departamento de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará, o CAEM, que é o nosso estudo sobre a pobreza. É uma ideia recente, entretanto, refere-se a um problema secular do Brasil. Foram, pelo menos, se observarmos somente da República para cá, passaram-se mais de 2 séculos para que um presidente da República lembrasse que existem pobres neste país, e mais do que pobres, para além da pobreza, que existe miséria, que hoje conceituamos como os extremamente pobres, outrora chamados de indigentes. Esta é uma linha, um corte feito pelo IBGE, que significa que uma pessoa que percebe como renda mensal média até R$ 70, essa pessoa está, portanto, abaixo da linha de pobreza, ou seja, está entre os extremamente pobres. Isso compreendendo pobreza apenas como ausência de renda, mas nós sabemos que pobreza ela é multidimensional. Esse é o conceito científico que nós podemos assim imaginar, para envolver multifatores que levam a pessoa a estar nessa situação de extrema pobreza. O que nós vamos, portanto, apresentar é uma caracterização da extrema pobreza e elementos para a sua superação, conforme nós estamos vendo aí nesse primeiro slide. Bom, qual é a agenda de hoje? Para que nós pudéssemos, então, imaginar uma forma de se começar a dar os primeiros passos em busca da erradicação da extrema pobreza. Seria nós implantarmos no Brasil, e já temos parte disso, uma economia baseada aqui no que esse gráfico nos mostra: crescimento econômico, redução de desigualdade, numa conexão de redução de pobreza. O Plano Brasil Sem Miséria, ele contempla 3 pontos: do transferência de renda, que é o Bolsa Família, o acesso aos bens públicos, que é a ação de governo na perspectiva multidimensional, sobre a qual me referia ainda há pouco, e não só a ausência de renda, e o terceiro ponto, que é a inclusão produtiva, o que nós estudamos como porta de saída para que essas pessoas possam, portanto, superar essa situação de extrema pobreza. Pode parecer, para os mais desavisados, e há no Brasil, num certo extrato da nossa sociedade, um preconceito muito grande, até conosco, da academia, que estudamos esse aspecto da sociedade brasileira. Porque imagina que quando se fala de pobreza, se está falando de filantropia. E eu estou aqui, creiam, falando de economia e não de filantropia. Se o Brasil, segundo os dados do censo do IBGE de 2010, demonstra que nós temos hoje 16 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza e, portanto, somente algo em torno de 14 milhões de pessoas se beneficiam hoje dos chamados programas de transferência de renda, ou seja, essas pessoas com essa transferência de renda, elas tiveram acesso ao mini minimoro, ou seja, elas acessaram o mercado com aquilo que elas precisam para sobreviver. Imagine no sentido oposto, essas 16 milhões de pessoas, incluídas, portanto, de forma produtiva na economia, o quanto isso poderia potencializar a economia brasileira. Então, é isso que nós estudamos. Nós não estamos falando de filantropia, estamos falando de economia, que é possibilitar que essas pessoas, que hoje, através dos programas de transferência de renda, acessaram o mercado, que elas possam igualmente serem acessadas por este mercado, ou seja, possam se incluir neste mercado e, portanto, passarem a produzir aquilo que elas efetivamente podem produzir. Renda, desigualdade e pobreza no Brasil. Esse é um aspecto que nos chama a atenção. O Brasil, sem dúvida, está mundializado. Hoje, aí, uma potência econômica, está inclusive incluso entre os BRICS. Entretanto, se nós pegarmos alguns aspectos da nossa economia, nós vamos verificar que os megaprojetos estruturantes são importantes para criar as condições de inserção do Brasil, mas eles não vão resolver, por si só, este problema dessa extrema pobreza, na medida em que os grandes projetos não chegam a estas pessoas, porque muitas dessas pessoas sequer têm acesso hoje aos programas de transferência, exatamente porque não têm sequer informação. Vamos rapidamente passar aqui renda, desigualdade e pobreza na década de 2000. Portanto, nós estamos pegando o dado até 2009. Olha aqui, ó. A renda média era 511,19, ou em 2009, 621.
Significa dizer que nós aumentamos a renda nesse período 23%. A desigualdade, que era 60%, caiu para 54% em 2009, portanto, teve aí uma diminuição de 9%, 9,2%. E a pobreza, que era 27%, hoje, com esses programas de transferência de renda, 2 séculos e meio depois, com atraso, mas alguém se lembrou e criou uma política pública com esse objetivo, fez com que essa pobreza reduzisse 43%, entretanto, ainda nos humilha a todos com essa grande quantidade de pessoas na pobreza. E qual é o perfil do extremamente pobre? Vamos dar uma passada rapidamente aqui. Este é o perfil. Os dados do censo do IBGE, ele nos mostra isso aqui por região. O Nordeste, se nós pegarmos aqui somente o Nordeste aqui, tem 53 milhões de habitantes, tem 27% de sua população. Entretanto, quando vamos olhar em termos de extremamente pobres, o Nordeste tem 9 milhões e 600 mil pessoas na extrema pobreza, com 59% da extrema pobreza, ou seja, da miséria de todo o Brasil. Se nós pegarmos o Norte, que é outra grande referência, nós vamos ter algo semelhante. 15 milhões de habitantes, 8,3%, portanto, da população. Entretanto, tem 2,600 milhões de pessoas na extrema pobreza, com 16%. Se nós somarmos, portanto, aqui 59 com 16, nós vamos chegar facilmente a 75% da população somente nessas duas regiões. O que isso está a indicar? Está a indicar que é preciso que a gente, portanto, inverta essa lógica no que se refere, por exemplo, ao problema das políticas públicas hoje em execução. Então, aí, portanto, um outro quadro que é a população de pessoas na situação de extrema pobreza por regiões no Brasil, que nós falávamos ainda há pouco. Chamo a atenção para esses dois gráficos, porque são as duas regiões, portanto, que merecem uma política pública focada, específica, para essas duas regiões. Bom, esse é o gráfico apenas em pizza, para a gente ver melhor. Olha aí, ó, como a pobreza é muito maior no gráfico da pizza aqui. Se formos olhar agora a situação dos extremamente pobres por grupo de idade, isso aqui eu gostaria de chamar a atenção da audiência, porque esse, particularmente a mim, enquanto pesquisador, estudioso do assunto, me preocupa muito. Vamos ver aqui as pessoas na faixa etária. Olha a população de 0 a 4 anos de idade que nós temos hoje no Brasil, segundo o censo do IBGE. Está aqui. Esse aqui é o total aqui das pessoas dessa faixa, esse é o percentual, aqui no Norte, no Sudeste, todos eles. Olha aqui, de 5 a 14 anos, são 144 milhões de pessoas, 25% da população. No Nordeste, 2 milhões e 600 mil, 28% da população. Ora, se nós pegarmos, portanto, somente esses dois percentuais aqui, nós vamos verificar que nós temos um problema muito sério aqui a ser enfrentado com essas duas populações, ou seja, de 0 até 14 anos. Nós vamos encontrar aqui uma geração, portanto, condenada a suceder seus pais nessa situação de miséria, de extrema pobreza, que, por sua vez, os seus pais já sucedem os avós dessas crianças. E é isso que perpetuou, é isso que fez com que, considerando apenas o período republicano, a gente tenha, portanto, nesse instante, ainda essa população. Tá aqui. Se você somar 12% de crianças de 0 a 4 anos com 27% de 5 a 14 anos, nós vamos ter aí, somente nesses dois percentuais, quer dizer, esse absurdo de 40%, ou seja, dos 16 milhões de extremamente pobres, 40% dessa população é composta de jovens de 0 a 14 anos. Temos, portanto, uma geração condenada a se perder, e as consequências disso eu não preciso falar, porque todos os senhores bem conhecem, porque nós estamos, portanto, assistindo e acostumados a ver o que tem acontecido aqui. Vamos dar uma outra aqui olhada rapidamente, nesse outro aqui, por cor e por raça. As pessoas que se autodeclararam no último censo do IBGE, e nós encontramos aqui, portanto, os percentuais, tal, e você vai ver rapidamente, quer dizer, a preponderância dos que se autodeclararam pretos e pardos entre os extremamente pobres no Brasil. Veja também que é outro gráfico, que é outro percentual nessa tabela, que deve chamar a atenção de todos nós, que de alguma forma evidencia que, não obstante nós termos, portanto, um país aparentemente sem preconceito,
Mas por que as oportunidades para esse grupo, para esses dois grupos especificamente da nossa população, que formam a maioria, compõem, portanto, ainda este universo de pobreza e de miséria que nós estamos aqui vendo nesse instante por esses gráficos. Vamos passar mais dando uma olhada aqui nas condições dos domicílios. Esse aqui é fundamental, porque aqui eu chamo a atenção para o que nós chamamos de pobreza multidimensional, e não apenas a falta de renda. Aqui são os serviços públicos que essa população detém. Existência de banheiro. Apenas 68% dos domicílios das pessoas que estão na extrema pobreza têm banheiro. Esgotamento sanitário. Esse é um desastre total. Somente 28% tem esgotamento sanitário. Água, outra catástrofe, só 67%. Energia, esse o programa Luz para Todos quase que resolveu, quase universalizou. Nós temos 93% das pessoas hoje com acesso à energia. Coleta de lixo, apenas 66%, e a média dos serviços só atinge 60%, portanto, quando nós fazemos a média toda. Ora, se nós verificarmos aqui essa primeira tabela aqui, que é a existência de banheiro só de 68%, significa dizer o quê? Que estas pessoas não têm sequer o direito a fazer suas necessidades fisiológicas de forma cidadã. Quer uma humilhação maior do que essa? Depois de transpormos a primeira década do século XXI, isso é inimaginável para qualquer sociedade que se pretenda minimamente civilizada. Portanto, nós todos, enquanto sociedade, devemos olhar para esta realidade na perspectiva de cobrarmos, de nos mobilizarmos, para que se volte, para que se foque melhor, portanto, as políticas públicas. E aqui nós propomos, nós não ficamos no nosso estudo apenas no diagnóstico, nós propomos algumas soluções essas que o Programa Brasil Sem Miséria, hoje em execução no atual governo, nós tivemos uma participação bastante significativa, já que por 2 vezes fomos convidados pela ministra Tereza Campelo, ainda no período em que estavam formulando o Programa Brasil Sem Miséria, para que lá fôssemos expor esse estudo, porque esse estudo começa com um estudo focado que nós fizemos sobre a realidade do Ceará e do Nordeste, e depois nós transpusemos esse estudo para todo o Brasil. Isso chamou a atenção da então ainda candidata a ex-ministra Dilma Rousseff, hoje presidenta, e que os senhores assistiram durante todo o segundo turno da eleição, em que ela anunciou o lançamento desse programa, essa política pública, embora, como disse, com mais de 2 séculos de atraso. Então, nós propomos o deslocamento geográfico desse eixo na atuação estatal, que é exatamente isso, propor que para essas regiões Norte e Nordeste se tenham políticas diferenciadas nesse aspecto, com o objetivo de que se possa, pouco a pouco, ir atenuando esta situação, porque não é possível se conviver mais com essa realidade, quando verificarmos, quer dizer, a realidade em outros estados. Alguns elementos para a superação desse programa, nós também propusemos. Esse é o censo, quer dizer, demográfico, que é a fonte principal dos dados, e aí nós chamamos de políticas progressivas como solução para a superação, quer dizer, da extrema pobreza. Nós chamamos de política progressiva para essas pessoas, que devem ter incentivos, por exemplo, para investir em educação. Hoje, a tecnologia é um bem de consumo essencial. As pessoas das camadas mais pobres, na linha de pobreza, elas já têm hoje acesso, e isso é importante. Mas é preciso também que essas pessoas, da mesma forma que acessam esses bens, possam também ter incentivos para financiamento da própria educação, porque entendemos que é a base. Outras medidas também, já de ordem institucional, se refere, por exemplo, à questão das renúncias fiscais. Como sabem os senhores, há hoje uma guerra muito grande entre os estados para a atração de investimentos. E para a atração desses investimentos, e aqui eu não quero entrar no mérito, o Estado, que já tem um orçamento muito limitado, ele abre mão ainda de um percentual significativo dos tributos resultantes desses empreendimentos que são implantados em troca da implantação. Ocorre que isso também não vai combater pobreza na medida que se tratam de projetos. É só pegarmos um pequeno exemplo. A refinaria de petróleo que vem para o estado do Ceará é importante do ponto de vista da macroeconomia. Mas sabe o que a refinaria de petróleo vai causar de diminuição na pobreza dos cearenses? Zero. Por quê? Porque ela vai empregar 100 engenheiros,
2 ou 3 administradores, e esses engenheiros, talvez cada um vai ter um motorista, que vai ter mais uma empregada doméstica, e é essa a contribuição que vai dar para esta camada. Portanto, é um projeto estruturante, importante, não estou dizendo que não é importante, para o Estado do Ceará, sob o ponto de vista da macroeconomia, porque numa economia mundializada não pode ser diferente, mas não vai resolver. O que está a indicar que, para que nós possamos resolver este problema, nós teremos efetivamente que trabalharmos numa política que nós chamamos de política focada. E, portanto, uma outra, né, e última sugestão é uma política de prevenção e tratamento à dependência química, porque já estamos atrasadíssimos, porque a consequência primeira daquela população que nós mostramos de 0 a 14 anos, quando não cuidada, é exatamente a absorção daquela população pelas drogas e gera, portanto, os problemas que todos nós estamos acostumados a ver. Propomos também uma agenda governamental com esse objetivo, que é as mudanças, quer dizer, institucionais que nós temos, como, por exemplo, o combate ao desperdício. Não há mais nenhum cabimento para que o governo brasileiro ainda continue convivendo com esse percentual tão agudo de corrupção e desvio dos recursos, se ele foi capaz, por exemplo, de via satélite monitorar pelo CIVAM toda a Amazônia, e com isso impedir as queimadas da Amazônia, impedir os tráficos de drogas, as pistas clandestinas. O mesmo sistema pode ser muito bem utilizado para que o governo possa, portanto, monitorar todos os projetos, todas as estradas, todos os projetos estruturantes em que ele está destinando os recursos e impedir que esses recursos sejam, quer dizer, desviados como têm sido desviados até hoje. É uma outra proposta, sugestão que nós damos nesse instante. E, finalmente, eu queria, em nome do CAEM, do Laboratório de Estudo da Pobreza da Universidade Federal do Ceará, agradecer à organização do TED por nos permitir vir aqui partilhar com vocês, como disse, dessa ideia, que apesar de recente, só se entrou no nosso vocabulário, só entrou nas nossas discussões diárias recentemente, que é um programa de combate à extrema pobreza, mas se refere a um problema, como disse, que demorou mais de 2 séculos, considerando apenas o período da República. E, embora estejamos referenciados na realidade brasileira, não poderia ser diferente, mas isso se aplica a vários países do mundo. E, nesse sentido, nós recebemos, o mês passado, já um convite do arcebispo do Haiti, para que nós fôssemos ao Haiti, que é outro país também extremamente miserável, aqui, para nós levarmos esse nosso estudo, essa nossa experiência, porque é preocupação da igreja no Haiti, do governo, quer dizer, em comum acordo com o Haiti, para conhecer essa experiência e começar lá a desenvolver alguma coisa. Da mesma forma que isso se aplica a todo o continente africano, como nós sabemos. Portanto, eu queria, nesse final, deixar esses agradecimentos em nome do CAEM, do Laboratório de Estudo da Pobreza, e agradecer imensamente a audiência por ter nos escutado até agora e a organização do TED. Muito obrigado a todos.